Ela foi entregue a um fazendeiro como pagamento de dívida, com um recibo assinado pelo próprio pai. E o que aquele homem fez com esse papel vai te emocionar até as lágrimas. Você já imaginou ser tratada como moeda de troca pelo seu próprio sangue? Ser carregada como se fosse parte de uma conta a pagar, sem voz, sem escolha, sem lugar no mundo? É assim que começa a história que marcou para sempre o rincão de Santa Luzia dos Gerais, em Goiás, no ano de 1908, quando a palavra de um homem valia mais que qualquer escritura e o destino de uma mulher podia ser decidido com uma caneta e um punhado de réis. O sol secava as almas antes de secar a terra, naquele tempo. E numa sexta-feira de agosto, quando a poeira vermelha do cerrado ainda pairava na estrada, duas vidas que nunca deveriam se cruzar foram empurradas uma em direção à outra por uma mão invisível e cruel. Amélia Souza Meireles tinha 17 anos e um embrulho de pano nos braços. Benedito Ramos Salgado tinha 31 anos e uma ferida no peito que nunca cicatrizara. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu entre eles nos meses seguintes deixou muita gente de boca aberta e revelou uma conspiração tão covarde que ninguém em Santa Luzia jamais esqueceu. Um segredo enterrado em papéis velhos, uma falsificação que roubou o que era de direito e um homem que preferiu perder tudo a trair quem confiou nele. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela tarde em que um recibo rasgado voou no vento da manhã foi o momento mais bonito que aquela praça já havia visto. Prepare o coração. Romance, dor, injustiça, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. E já se inscreva no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. O sol de agosto batia sem piedade sobre os telhados de Santa Luzia dos Gerais, quando Benedito Ramos Salgado, conhecido por todos simplesmente como Bento, completou 31 anos sem ao menos perceber. Era um homem de ombros largos e presença imponente. O tipo de figura que a cidade observava de longe com uma mistura de respeito e desconforto. Alto, com mãos calejadas de tanto trabalhar, barba escura sempre levemente por fazer, olhos castanhos fundos demais para quem passasse por ele sem se perder. Vestia sempre o mesmo traje simples, calça de algodão escuro, camisa de linho com as mangas dobradas até o cotovelo e o chapéu de couro que herdara do pai. Aquele chapéu tinha mais história do que muita gente da cidade inteira. A fazenda Porteira Fechada ficava a 3 léguas do centro de Santa Luzia. E o nome, que a cidade pronunciava com uma ironia que Bento nunca pediu para entender, tinha sido dado pelo avô dele, um homem que acreditava que o que está dentro de uma porteira fechada pertence àquele que a fechou. A fazenda era extensa, bem cuidada, com pasto verdejante nas estações boas e cor de palha nas estações ruins. Curral de madeira sólida, galpão cheio de ferramentas, um rancho principal de paredes grossas e telhado de barro que segurava o fresco, mesmo nos picos do calor. Havia um ipê amarelo nos fundos do terreiro, velho e teimoso, que insistia em não florescer havia 3 anos. Os peões mais antigos diziam que a árvore estava esperando alguma coisa. Ninguém sabia o quê. Os peões diziam que o patrão tinha olhos de gado manso, fundos demais para quem não se perdia neles. Mas por trás daquela calma, havia uma dor que Bento carregava como se fosse parte da própria estrutura do corpo. Algo que se mistura aos ossos e não tem mais como ser separado. Cecília, sua noiva, tinha partido de febre amarela 3 anos antes, às semanas do casamento. Ele havia escolhido o vestido com ela. Havia mandado buscar as alianças na cidade. Havia plantado um jardim pequeno no lado da janela do quarto porque ela gostava de acordar com cheiro de flores. E então ela foi embora, rápido demais, sem tempo de se despedir direito. Bento enterrou a esperança junto com ela e fechou a porteira do coração com o mesmo cuidado obsessivo com que fechava a porteira da fazenda todas as noites. Desde aquele setembro, ele acordava antes do galo, trabalhava até o escuro,
Jantava em silêncio sozinho à mesa de madeira rústica. Ouvia o estalar da lamparina e dormia sem sonhar. Zacarias, seu capataz e homem de confiança há mais de 10 anos, sabia que o patrão estava vivo, mas não estava vivendo. Os outros peões tratavam Bento com a reverência de quem respeita uma força da natureza, algo que existe e não precisa de explicação. Bento aceitava esse silêncio como quem aceita o clima, sem questionar, sem pedir que mudasse. E os dias iam se sucedendo assim, com o cheiro de café forte pela manhã, o mugido distante do gado na hora do almoço, o vento batendo nas janelas velhas da tarde e o silêncio pesado da noite, até aquela sexta-feira de agosto. Naquele dia, Bento voltava a cavalo de uma feira de gado na cidade, quando avistou Zacarias na entrada do terreiro, chapéu na mão, com aquela expressão que o fazendeiro havia aprendido a reconhecer e a temer, a de quem trouxe problema e não sabe direito como entregar. O sol morrendo atrás das colinas tingia de vermelho e laranja a poeira que ainda pairava no ar. Bento desmontou devagar, entregou o cavalo ao menino do curral, tirou o chapéu e encarou o capataz. "O que foi, Zacarias?" O homem balançou a cabeça indicando a varanda. "É melhor o senhor ver com os próprios olhos, seu Bento." Sobre o banco de madeira da varanda, encolhida como pássaro debaixo de chuva, estava uma moça. 17 anos, talvez. Era difícil saber ao certo. Vestia um chita surrado, de flores desbotadas que já tinham sido mais coloridas em tempos melhores. Segurava um embrulho de pano com as 2 mãos apertado contra o peito, como se aquele trouxo fosse tudo que lhe restava no mundo, e provavelmente era. Os cabelos escuros estavam presos sem cuidado, alguns fios soltos colados à testa pelo calor. Os olhos estavam baixos, o maxilar tenso, a postura de quem já aprendeu que levantar o rosto é convidar o golpe. Não havia lágrimas, mas havia algo pior do que lágrimas. Havia resignação. Zacarias se aproximou de Bento e baixou ainda mais a voz, como se a moça não devesse ouvir o que ele ia dizer, mesmo que ela soubesse perfeitamente. O pai dela apareceu cedo. Firmino Meireles, aquele sitiante lá do córrego. Disse que a moça é sua agora. Fez uma pausa. Deixou um papel. Bento estendeu a mão. O papel era um recibo. Firmino Meireles declarava naquela tinta ainda quase fresca ter recebido a quantia de 80 mil réis dívida que contraíra. E, em pagamento, entregava a filha ao senhor Benedito Salgado para os fins que bem entendesse. A assinatura era trêmula, de quem escreveu bêbado ou envergonhado, ou ambos. Bento leu uma vez, leu 2, dobrou o papel com cuidado extremo, como quem manuseia algo que pode queimar, e encarou a moça na varanda. Ela ainda não tinha levantado os olhos. "Amélia", ele disse, e a voz saiu mais áspera do que pretendia, não de raiva, mas de um estado de choque que ele ainda estava processando. "Você tem fome?" Era a primeira frase que ela ouviria naquela fazenda. Não era o que esperava ouvir. Amélia Souza Meireles ergueu devagar os olhos para aquele homem alto que estava na entrada do terreiro, chapéu na mão, e o encarou por um segundo antes de desviar o olhar novamente. Havia beleza naquele rosto, mas era uma beleza marcada, uma beleza que o sofrimento havia tentado apagar, e não havia conseguido de todo. As maçãs do rosto salientes, os lábios bem desenhados, os olhos escuros que tinham profundidade de quem pensou mais do que viveu. Mas havia também, em cada linha daquele rosto de 17 anos, o peso de quem carregou cedo demais. E meu amigo, minha amiga, naquele momento você precisava estar ali para entender o que era o Brasil de 1908, para uma jovem sem dinheiro, sem mãe, e com um pai que procurava consolo na cachaça. Amélia havia perdido a mãe no parto quando tinha 8 anos, e desde então crescera dividida entre cuidar do pai e sobreviver numa vida em que ninguém havia lhe perguntado o que ela queria. Firmino Meireles
Fora um homem bom antes da viuvez. Pelo menos era o que as pessoas mais antigas da cidade contavam. Mas a dor que ele não soube transformar em força foi se transformando em vício. E o vício foi se transformando em dívida. E a dívida havia chegado até ali. Um recibo com o nome da filha como moeda de pagamento. Ela sabia faz tempo que o pai estava endividado com o coronel Jerônimo Valadares, o homem que tinha meia Santa Luzia nas mãos e queria a outra metade. Sabia que as pressões cresciam. Mas naquela manhã, quando o pai a chamou e disse com voz embargada de vergonha e álcool que ela precisava ir, que era o único jeito, que ele ia resolver tudo quando pudesse, ela sentiu as pernas fraquejarem. Não chorou. Já havia passado do estágio do choro. Pegou o embrulho de pano onde havia um lenço, uma fotografia pequena da mãe e uma fita azul que pertencera a ela, e foi. Ali naquela varanda, ela aguardava com a certeza fria de quem se preparou para o pior. Mas o homem na frente dela havia perguntado se ela tinha fome. Não havia pedido outra coisa. Ela respondeu com a voz baixa, quase sumida, que sim, tinha. Bento a levou para dentro. O rancho era simples, mas era limpo, com cheiro de café passado e madeira envernizada. A mesa de carvalho rústico, a lamparina pendurada no centro do teto, o fogão de ferro fundido, as prateleiras com os potes de barro para farinha, feijão e fubá. Havia um quadro do Sagrado Coração na parede, levemente torto. Havia um banco comprido encostado numa das paredes. Bento puxou a cadeira da mesa e fez um gesto para que ela se sentasse. Depois foi até o fogão e começou a mexer nas brasas. Zacarias, que havia entrado atrás deles, esperava na soleira. Zacarias, disse Bento sem se virar do fogão, a voz firme e baixa. A moça vai ficar no quarto dos fundos. A partir de hoje, ela é hóspede dessa fazenda. Ninguém trata ela diferente de um hóspede, você entendeu? Zacarias coçou a cabeça, mas assentiu. Entendido, seu Bento. Pode ir. O capataz foi. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer. Os dias que se seguiram àquela sexta-feira foram os mais estranhos que Bento havia vivido desde a morte de Cecília. Havia uma presença na fazenda que ele não sabia ao certo como nomear. Algo que mudava a qualidade do silêncio, que fazia o café da manhã ter um cheiro diferente, que colocava uma voz nova no murmúrio do vento pelas janelas velhas. Amélia foi instalada no quarto dos fundos, o quarto que havia sido de Cecília, embora Bento não houvesse dito isso a ninguém. Era o quarto mais arejado da casa, o único com janela para o ipê amarelo do terreiro. E ele havia mandado o peão mais jovem limpar o ambiente e trocar a colcha antes de Amélia entrar pela primeira vez. Ela acordou na primeira manhã da fazenda, porteira fechada, com o barulho dos galos e com o cheiro de café que vinha da cozinha. Por um momento, ainda no meio do sono, não soube onde estava. Depois lembrou, e o peso voltou. Mas havia algo mais. Havia o cheiro de café. Ela se levantou devagar, arrumou o cabelo com os dedos, alisou o vestido e foi até a cozinha. A mesa estava posta. Havia pão de milho, toucinho frito, um pote de mel e o café. Bento não estava, mas havia um bilhete dobrado encostado no pote. Café na mesa. Me procure se precisar de alguma coisa. B. Ela ficou parada olhando para aquele bilhete por um tempo longo. Não era costume receber bilhetes. Não era costume receber nada. Nos primeiros dias, Bento estabeleceu uma rotina que respeitava o espaço dela sem ser frio. Ele acordava cedo, tomava café, ia para as terras e só voltava ao anoitecer. Jantavam à mesma mesa, geralmente em silêncio, com o estalar da lamparina como única conversa. Mas havia gestos, pequenos, quase invisíveis. Ele endireitava o quadro torto do Sagrado Coração toda manhã, mesmo sabendo que ia tortar de novo. Ele deixava sempre o café quente no fogão para quando ela acordasse mais tarde. Uma vez, quando ela chegou tarde para o jantar, depois de ter adormecido no banco da varanda de exaustão, encontrou a comida coberta com um pano limpo,
preservada do frio da noite. Ela não disse nada. Ele também não. Mas ela começou a observá-lo com mais atenção. Os peões a olhavam com curiosidade, não com má vontade. Zacarias, que era homem de poucas palavras, mas de muito discernimento, logo percebeu que a moça era trabalhadeira e discreta, e passou a tratá-la com o mesmo respeito seco com que tratava todos que se portavam direito na fazenda. A única mulher presente era Conceição, esposa do peão mais velho, que vinha 2 vezes por semana lavar roupa e que, após os primeiros dias de desconfiança, começou a chamar Amélia de menina com uma ternura que a jovem não esperava e que a comovia de formas que ela não sabia explicar. Mas a cidade não tardou. A cidade nunca tarda quando há novidade. Dona Eufrásia, a parteira e fofoqueira mor de Santa Luzia, foi a primeira a chegar com a notícia espalhada pela praça. O Bento Salgado havia recebido uma moça como pagamento de dívida. As versões cresceram feito capim bravo depois de chuva. Que a moça era servente, que era concubina, que havia sido trazida por motivos que boa gente não devia nem pronunciar. O padre Gonçalves pregou naquele domingo sobre os perigos do escândalo sem citar nome algum, mas a plateia inteira sabia de quem se tratava, e metade saiu da missa convencida de que o fazendeiro da porteira fechada havia cometido um pecado capital. A outra metade saiu com curiosidade de ir ver. E meu amigo, minha amiga, enquanto a cidade tagarelava, dentro da fazenda acontecia algo que a cidade não era capaz de imaginar. Acontecia respeito, acontecia cuidado silencioso, acontecia devagar e sem querer, entendimento. Foi numa tarde de segunda-feira que aconteceu a virada no gelo entre eles. Bento estava consertando sozinho a cerca do curral, o suor escorrendo pelo pescoço queimado pelo sol forte de agosto, xingando baixinho o arame farpado que teimava em não fechar direito. Amélia passou por ali, levando água para Conceição e parou. Olhou a situação por um segundo, apoiou o balde no chão e foi ajudar sem pedir licença e sem explicar. Segurou o arame de um lado enquanto ele prensava o grampo do outro. Os dedos dela sangraram no arame farpado. Bento jogou fora as luvas de couro que estava usando e as colocou nas mãos dela, sem uma palavra, sem olhá-la diretamente. Ela olhou para as luvas por um momento. Eram grandes demais. Mas as vestiu. Continuaram trabalhando em silêncio até a cerca ficar pronta. Quando terminaram, ele disse apenas: "Obrigado." E ela disse: "De nada." E ambos foram cada um para o seu lado. Mas algo ali tinha se aberto. Pequeno demais para ter nome ainda. Grande demais para fingir que não existia. A revelação veio uma semana depois, numa noite quente de vento, com o cheiro de terra seca no ar e os grilos cantando alto lá fora. Eles estavam na cozinha depois do jantar. Bento mexendo no café, Amélia lavando os pratos, quando ela perguntou com voz baixa e olhos no rufo da pia: "O senhor sabe o que ele me diz sobre essa situação? O que eles estão falando na cidade?" Bento pousou a caneca e ficou quieto um momento. "Sei", disse com franqueza. "E não me importa o que dizem." Ela virou para ele com uma expressão misturada entre gratidão e desconforto. "Me importa", ela disse com a voz embargada, "porque não é verdade. E eu não quero que o senhor pague pelo que não fez." Bento a encarou por um instante longo. Aqueles olhos fundos dela, cheios de uma dignidade que a situação havia tentado tirar, e não tinha conseguido. "Amélia", ele disse com calma, "ninguém nessa fazenda vai te olhar como mercadoria. Nem eu, nem ninguém. E quem vier de fora com essa visão vai encontrar a porteira fechada." Ela engoliu seco. Desviou o olhar para a janela, onde o ipê amarelo balançava levemente no vento da noite. "Porque o senhor faz isso por mim." A voz saiu quase em sussurro. Bento demorou para responder. Quando falou foi com aquela voz seca e precisa de quem mede cada palavra antes de soltá-la. "Porque é o certo, e porque já vi injustiça de perto e sei como ela pesa." Foi então que ela contou.
A voz saiu embargada no começo, fraca, como se as palavras pesassem mais do que o corpo. Contou sobre a mãe que partiu cedo, sobre o pai que amou demais e depois não soube amar mais nada, sobre a dívida que cresceu feito erva ruim enquanto ela tentava segurar a casa com as próprias mãos, sobre a manhã em que o pai chamou e disse com vergonha nos olhos que ela precisava ir. E ele ouviu tudo. Não interrompeu uma vez. Quando ela terminou, havia um silêncio pesado entre eles, o tipo de silêncio que acontece quando uma verdade grande é dita e o ar precisa de um tempo para acomodá-la. Bento levantou, foi até a janela, ficou de costas para ela por alguns instantes. O vento moveu as folhas do ipê lá fora. Quando ele se virou, os olhos dele estavam diferentes, mais abertos, mais próximos de algo que ele havia trancado faz tempo. Eu perdi alguém também, disse com voz baixa. Cecília, 3 anos atrás, às semanas de casar, febre amarela. Uma pausa. Desde então, essa fazenda é tudo o que eu tenho. E às vezes parece que é tudo o que preciso. Mas tem noites que o silêncio pesa. Amélia o encarou com aquela atenção silenciosa que ela tinha. A atenção de quem aprendeu que ouvir é a forma mais generosa de presença. Eu sei como pesa, ela disse. O silêncio de quem não tem mais onde voltar é o mais pesado de todos. 2 solidões se reconheceram naquela noite, com cheiro de terra seca e café amargo, e algo naquele rancho começou, devagarinho, a ficar mais quente por dentro. Havia uma cena que Bento reviu muitas vezes depois, nos meses seguintes, como quem volta a um lugar para entender o que sentiu. Era uma manhã de terça-feira, quando ele voltou do pasto mais cedo que o usual, porque um dos bezerros havia caído num barranco e precisaram de tempo para resgatar o animal. Ele entrou na cozinha, sujo de lama até os joelhos, cansado, com um cheiro forte de couro molhado e suor, e encontrou Amélia na janela, olhando para o ipê amarelo do terreiro, com aquela expressão distante que ela tinha às vezes, como quem está muito longe dali dentro da própria cabeça. Ela não o ouviu entrar. Ficou parada assim, com a luz do fim da manhã caindo de lado no rosto dela. E Bento ficou parado na soleira por um instante mais longo do que deveria, vendo sem que ela soubesse, e sentiu alguma coisa se mover no peito que ele havia trancado com muito cuidado há 3 anos, e que, ao que parecia, estava aprendendo a se abrir por conta própria. Carregou o barro para fora sem dizer nada, mas o momento ficou. Naquela mesma tarde, quando o sol já baixava e o cheiro de terra quente misturava-se com o café que ela havia posto para passar, ele entrou na cozinha e perguntou, sem planejamento, sem que a pergunta passasse pelo filtro de cautela que costumava aplicar a tudo. Você sente falta de alguma coisa? Ela o olhou surpresa. De quê? De qualquer coisa. Da sua vida antes. Ela pôs a palma da mão na mesa e ficou pensando de verdade, sem a pressa de dar a resposta que ele gostaria de ouvir. Da minha mãe, disse com honestidade simples, mas ela foi antes de eu ter memória suficiente de muita coisa. Então é um tipo de saudade diferente. É saudade do que não tive, não do que perdi. Ela pausou. Do cheiro da casa quando era criança. Tinha uma roseira perto da janela do quarto. Meu pai plantou para ela. Bento ficou quieto um momento, processando. O cheiro de rosa é difícil de replicar no cerrado, disse ele. Mas no próximo mês que eu for à cidade, posso ver se tem muda de algo parecido. Ela o encarou com uma expressão que era mistura de surpresa e de emoção contida, e depois desviou o olhar para a janela antes que ele pudesse ver o que havia nos olhos dela. Não precisa, ela disse com a voz um pouco diferente. Já tem cheiro bom o suficiente aqui. E ele não insistiu, mas na semana seguinte trouxe da cidade uma muda de jasmim do cabo. Deixou encostada no lado de fora da janela da cozinha sem dizer nada. Ela encontrou de manhã. Plantou naquele mesmo dia. Foi nessa mesma semana que o coronel Jerônimo Valadares entrou na história de frente. E quando entrou, entrou por onde mais dói.
Jerônimo Valadares era dono de metade das terras da região e da outra metade da Câmara Municipal, e a cidade sabia disso sem que ninguém precisasse dizer em voz alta. Um homem de 60 anos, cabelos brancos muito bem penteados, sempre de terno escuro mesmo no calor do cerrado, com aquele sorriso largo de quem sabe que sorrir custa pouco e intimida muito. Quem não o conhecia bem achava que era elegante. Quem o conhecia sabia que era perigoso. Ele havia visto Amélia na missa do Natal anterior, e algo naquela jovem havia fixado na cabeça dele, com a obstinação de quem não está acostumado a não ter o que quer. O recibo de Firmino havia sido seu arranjo. Ele pagara a dívida, coagira o pai bêbado e envergonhado a assinar, e esperava que Bento, ao descobrir a situação, devolvesse a moça sem utilidade. Era simples, era fácil, ou deveria ser. Mas Bento não devolveu. Na venda do Sr. Horácio, as línguas se soltavam. Disseram que o Bento ficou com a moça de Firmino, comentou uma mulher enquanto escolhia farinha, a voz carregada de julgamento. Um escândalo, respondeu outra, sacudindo a cabeça. O próprio Horácio, que era homem justo, mas prudente, calou-se atrás do balcão. Mas na mesa do fundo, onde 2 homens do coronel tomavam aguardente, houve apenas um olhar entre eles. Um levantou e saiu. E a informação chegou até Jerônimo antes do anoitecer. Outubro chegou com o cerrado mais seco do que devia. O capim cor de palha e o céu com aquela cor branca de tempo sem chuva que os mais velhos sabiam reconhecer como sinal ruim. Mas dentro da fazenda porteira fechada, algo diferente estava acontecendo. As manhãs eram menos silenciosas. O café da manhã havia se transformado numa pequena cerimônia. Amélia preparava o café forte do jeito que aprendera que ele gostava, com a chaleira tamponada por 5 minutos antes de coar. E Bento chegava da inspeção matinal do gado e se sentava sem precisar dizer nada. E havia nisso uma sincronia que nenhum dos dois havia planejado e que ambos tinham cuidado de não nomear. Eles trabalhavam às vezes juntos no terreiro ou no horto pequeno que ficava ao lado da cozinha, onde Amélia havia pedido licença para plantar uns pés de manjericão e de hortelã. Bento havia concordado com um aceno seco, mas 2 dias depois trouxe de volta da cidade uma muda de alecrim que vira na feira e a deixou enraizando num copo com água sobre a janela da cozinha, sem dizer nada. Ela viu o copo, entendeu, e não disse nada tampouco. Mas na manhã seguinte, havia uma xícara de café esperando por ele com uma folhinha de hortelã fresca, colocada na beira do pires. Era a linguagem deles, feita de gestos pequenos e silêncios precisos. E os dois sabiam o que estava sendo dito mesmo sem que uma palavra fosse pronunciada. Havia um momento que ficou gravado fundo nos dois. Uma tarde de outubro, quando Bento voltou do pasto com um corte feio na testa depois de uma queda do cavalo, num trecho de terra solta, e entrou no rancho com o sangue escorrendo pelo lado do rosto, sem parecer ligar muito. Amélia estava na cozinha, e quando o viu, quase derrubou a panela. «Senta aqui», disse ela com voz que era ao mesmo tempo suave e firme, sem espaço para discussão. Ele sentou. Ela trouxe água morna e um pano limpo e se aproximou com cuidado. Quando os dedos dela tocaram sua testa, limpando o sangue com uma atenção delicada e precisa, ele sentiu alguma coisa dentro do peito que não sentia faz muito tempo. Não era apenas gratidão. Era algo mais fundo, assustador da forma como são assustadoras as coisas boas demais quando a gente perdeu o hábito delas. Ela limpou, amarrou o pano limpo ao redor da cabeça como curativo improvisado e recuou um passo para avaliar o trabalho. «Vai precisar do médico?» Ela perguntou, séria. «Não», disse ele, a voz mais grave do que o normal. Ela assentiu. Foi guardar os materiais. Ele ficou sentado à mesa por um momento mais longo do que o necessário, olhando para o lugar onde ela havia estado. Naquele dia, por acaso ou não, os dois ficaram mais tempo juntos do que de costume. Ela ficou na cozinha preparando um ensopado com carne seca e jerimum,
E ele, que normalmente voltaria ao pasto depois do almoço, ficou sentado na mesa com a desculpa de que a cabeça estava doendo um pouco. Ela não questionou, apenas deixou. O cheiro do ensopado encheu o rancho todo, aquele cheiro denso e quente de comida feita com tempo e atenção. E eles conversaram enquanto ela mexia a panela não sobre nada importante, sobre o tempo que estava seco demais, sobre um pato que havia escapado do cercado e que os peões ainda estavam tentando encontrar, sobre se ia chover antes de novembro. Eram conversas de gente que já se sente à vontade demais para precisar de assunto importante. E quando ela colocou o prato de ensopado na frente dele e se sentou do outro lado da mesa com o seu, o silêncio que se seguiu não era vazio. Era o tipo de silêncio cheio que só existe entre pessoas que estão bem onde estão. Naquela mesma semana, numa tardezinha em que o céu ficou cor de brasa e o cheiro de queimada distante chegava pelo vento, os dois estavam na varanda quando, quase sem que ela percebesse, os ombros deles foram se aproximando conforme a conversa foi ficando mais lenta e mais baixa, até que estavam sentados perto demais para ser acidental. Amélia olhou para o lado e viu que ele estava olhando para ela. Os dois ficaram parados por um segundo, que durou mais do que um segundo. Ela foi a primeira a desviar o olhar, sentindo o calor subir no rosto. Ele limpou a garganta e se levantou para ir verificar o portão. Mas o momento tinha acontecido, e nenhum dos dois iria esquecer. E meu amigo, minha amiga, enquanto aquele afeto delicado florescia dentro da fazenda, do lado de fora, a tempestade estava se organizando. O primeiro sinal veio quando Bento foi cobrar um pagamento de um comerciante da cidade que comprava gado, dele faz anos. E o homem, visivelmente constrangido, disse que ia precisar adiar os negócios por um tempo. A explicação não veio, mas o olhar desviado era suficiente. Na semana seguinte, uma seção da cerca do lado leste da fazenda apareceu cortada. O gado de uma parte do pasto se dispersou e levou 2 dias para ser recolhido. Bento não disse nada, mas Zacarias, que conhecia cada centímetro daquela terra e sabia que arame não se rompe sozinho daquele jeito, foi até o patrão e disse baixinho: "Isso foi feito, seu Bento. Não aconteceu. O coronel Jerônimo não veio em pessoa ainda, mas seus capangas eram vistos na estrada perto da entrada da fazenda com frequência que não era casual. E na cidade, um boato havia começado a circular malicioso, calculado, plantado por alguém que sabia o que fazia de que Amélia havia roubado dinheiro numa casa em que trabalhara antes, que ela era moça de má reputação, que Bento estava sendo enganado. Dona Eufrásia, a fofoqueira, dessa vez não repetiu o boato. Era a primeira vez na vida que ficou quieta quando podia falar, o que dizia muito sobre o tamanho da crueldade do que estava sendo dito. O confronto direto aconteceu numa tarde de novembro, quando Jerônimo Valadares apareceu na entrada da fazenda porteira fechada, montado em seu alazão castanho, 2 homens atrás dele, com aquele sorriso largo que não chegava nos olhos. Bento estava no terreiro quando ouviu os cascos, e foi até o portão. Os dois se encararam com a porteira fechada entre eles. "Boa tarde, Benedito", disse o coronel com aquela cordialidade cuidadosa de quem sabe usar a educação como arma. "Vim conversar como vizinho." "Pode falar daqui mesmo", disse Bento, a mandíbula travada, a voz calma demais para quem estava sentindo o que estava sentindo. Jerônimo limpou o sorriso por um segundo. "Você sabe que a situação que criou está trazendo problema para muita gente, não é? A cidade fala. A moça não tem família que valha. O pai é um bêbado sem recurso. O assunto dessa fazenda não é da alçada do senhor." Bento o interrompeu com firmeza. "Com todo respeito." Jerônimo inclinou levemente a cabeça, como quem absorve um golpe e finge que não doeu. "Só estou dizendo, como quem tem experiência, que tem coisas que não valem o preço. A moça não é sua família, não tem passado limpo, e você vai perder amigo e negócio por causa disso. Se os amigos que tenho dependem de como trato quem está sob meu teto", disse Bento, os olhos fixos no coronel,
Então vou ficar sem esses amigos de bom grado. O silêncio durou 3 segundos. Jerônimo olhou para os 2 homens atrás dele, depois de volta para Bento, e o sorriso voltou. Mas desta vez era diferente. Era o sorriso de quem decide que vai fazer algo e já escolheu como. Cuide-se, Benedito, disse, e deu meia volta com o cavalo. Os 3 se afastaram pela estrada de terra. Bento ficou no portão até sumirem de vista. Depois foi até a varanda e sentou com força, esfregando o rosto com as mãos. Havia uma canseira que não era de corpo. Amélia apareceu na soleira com 2 copos de água fresca do poço. Deu um para ele sem falar. Sentou-se no banco ao lado. Eu ouvi. Ela disse com voz quieta. Eu sei, disse ele. Ela olhou para as mãos. Posso ir. Se for mais fácil para você, posso ir. Ele virou para ela com aquela expressão dos olhos fundos. Amélia, você não vai a lugar nenhum enquanto não quiser. Mas o senhor está perdendo. Estou guardando. Ele a interrompeu com suavidade, mas com firmeza. Tem diferença. Mas a pressão continuou crescendo. O coronel era paciente da forma como são pacientes as pessoas que estão acostumadas a vencer por exaustão. Um empréstimo que Bento tinha com o banco da cidade foi chamado de volta de forma repentina, exigindo pagamento em prazo curto. A questão do açude emergiu. Uma escritura alegava que o açude que abastecia metade das terras da porteira fechada era divisa comum com as terras do coronel, o que lhe daria direito de restricionamento. Bento sabia que não era verdade, mas provar era outra história. Numa tarde fria de final de novembro, quando o vento seco do cerrado chacoalhava as telhas e Amélia havia adormecido no quarto dos fundos depois de uma tarde trabalhando no horto, Bento ficou sozinho na varanda fumando. O olhar preso nas estrelas, o peito cheio de uma angústia que ele não sabia se era raiva, medo ou algo que se parecia demais com amor para ele se permitir nomear. E foi então que Zacarias apareceu do lado da fazenda com um rosto diferente. Um rosto de quem encontrou coisa importante. Segurava um baú velho de madeira empoeirado. Seu Bento, disse o capataz com voz que tremia levemente de excitação contida. Encontrei isso no fundo do depósito velho. Era do seu falecido pai. Acho que o senhor precisa ver. A crise máxima chegou antes que Bento tivesse tempo de processar o que havia encontrado no baú. Na manhã seguinte, o delegado Custódio, apadrinhado do coronel, todo mundo em Santa Luzia sabia disso. Apareceu na fazenda antes das 6 com 2 homens e um papel na mão, informando que havia uma queixa formal contra Amélia Souza Meireles por vadiagem e perturbação da ordem pública, e que ela precisaria se apresentar na delegacia para ser ouvida. Era um pretexto, transparente como vidro para quem tinha olhos para ver, mas não menos perigoso por isso. Bento colocou o corpo na frente. Minha hóspede não vai a lugar nenhum sem que eu veja o mandado assinado pelo juiz de comarca. O delegado piscou. O juiz local. O juiz de comarca, repetiu Bento com a voz que não levantava, mas que não tinha dúvida. Se o senhor voltar com o mandado correto, conversamos. Custódio recuou, mas o olhar que lançou ao partir dizia claramente que não era o fim. Bento entrou na casa. Amélia estava na cozinha de pé junto ao fogão, os olhos grandes e escuros, a respiração contida. O que aconteceu? Perguntou com a voz firme, mas havia um tremor pequeno nas mãos que ela apertou sobre o avental. Nada que não passe, disse ele, mas preciso que você fique dentro hoje. Ela assentiu, mas os 2 sabiam que estava ficando insustentável, e a verdade daquilo pairava no ar da cozinha como fumaça. Foi naquela mesma tarde que Bento abriu o baú. Zacarias estava ao lado. O cheiro de papel velho, de madeira antiga e tempo parado tomou o ar do depósito quando a tampa subiu. Havia papéis amarelados, cartas dobradas com o papel quebrando nas dobras, um rosário partido, um retrato de seu pai em jovem. E perto do fundo, preso com barbante escuro e envolto em couro para preservar, havia um maço de documentos. Bento os desdobrou com cuidado. O primeiro era um contrato de compra e venda datado de 1881.
com assinaturas e testemunhas, onde o avô de Bento adquiria o açude integralmente, sem divisão com ninguém. O documento era claro, sem ambiguidade. O segundo papel fez a respiração de Bento parar. Era uma carta manuscrita, letra cuidadosa de tabelião, endereçada ao padre da época, Padre João Evangelista, que havia morrido faz 8 anos. Na carta, o tabelião Augusto Melo confessava ter inserido, por pressão e medo, uma cláusula falsa de divisa comum no registro cartorial do açude, alterando o documento original sob coerção de um homem que ele não nomeava na carta, mas que descrevia com detalhes suficientes para que qualquer pessoa da região soubesse de quem se tratava. Um homem de terno, de cabelos brancos cuidados, com fazenda a leste da vila e influência sobre a Câmara. O tabelião havia entregado a carta ao padre e pedido que guardasse até o momento em que fosse necessário usá-la. O padre guardara. Morrera. A carta estava ali. Bento ficou com o papel na mão por um longo tempo. O coração batia fundo, devagar, com aquela cadência de quem está processando algo que muda tudo. Zacarias ficou parado ao lado sem falar, entendendo que havia momentos em que o silêncio era a única forma correta de presença. "É o coronel", disse Bento finalmente, mais para si mesmo do que para o capataz. "Sim, seu Bento", disse Zacarias. Bento dobrou os documentos com o cuidado de quem está manuseando algo sagrado, enrolou de volta no couro e colocou dentro da camisa. "Amanhã é domingo de Nossa Senhora", disse. "A praça vai estar cheia depois da missa." Zacarias entendeu. Naquela noite, Bento foi até o quarto dos fundos e bateu com os nós dos dedos na madeira da porta. Amélia. Ela abriu. Estava acordada como se soubesse que algo estava para acontecer. "Preciso te contar uma coisa", disse ele com a voz baixa. Ela o deixou entrar e ele contou tudo: o baú, o contrato, a carta. Ela ouviu com aquela atenção total que tinha, os olhos no rosto dele sem piscar, as mãos quietas no colo. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento. "O que o senhor vai fazer?" "O que deve ser feito", ele disse. "Mas preciso que você esteja ao meu lado amanhã." Ela levantou o olhar para ele com algo novo naqueles olhos, algo que era mistura de confiança e coragem, e outra coisa mais, algo que tinha o peso de escolha. "Eu estou", ela disse. "Na manhã do domingo de Nossa Senhora, Santa Luzia acordou com aquele cheiro de incenso e terra seca que precede as missas importantes. A praça principal era o coração da cidade naquele tempo. Ao redor dela ficavam a igreja de Nossa Senhora, a venda do Senhor Horácio, a barbearia do Amâncio, o sobrado do tabelião e a delegacia. Depois da missa das 9, era costume as famílias ficarem conversando na praça, as crianças correndo, os homens discutindo política e negócio, as mulheres trocando receitas e fofocas. Naquele domingo específico, havia uma tensão extra no ar, como aquela que precede a chuva quando o tempo fecha, mas ainda não despencou. O coronel Jerônimo chegou na praça com o delegado Custódio ao seu lado e outros 2 homens atrás, e carregava um papel que era o mandado de despejo que havia preparado com o juiz local, um documento baseado na escritura falsificada, exigindo que Bento entregasse partes das terras da porteira fechada no prazo de 30 dias, sob pena de execução judicial. Jerônimo havia escolhido aquele momento de propósito. A praça cheia, as famílias presentes, o humilhante máximo. Ele caminhou até o centro da praça, chamou Bento em voz alta para que todos ouvissem e entregou o papel com o sorriso largo de sempre. Bento pegou o papel, leu com calma e então, sem pressa, tirou da camisa o maço enrolado no couro. A praça inteira observava em silêncio aquele silêncio que acontece quando as pessoas sentem que estão prestes a ver algo importante. Bento chamou o padre Gonçalves, que estava na soleira da igreja conversando com os últimos fiéis. "Padre, preciso da sua presença aqui." O padre se aproximou com curiosidade e cautela ao mesmo tempo. Bento abriu o contrato original de 1881 diante de todos. Apontou as cláusulas
as testemunhas, a data. Este documento prova que o açude foi comprado integral pelo meu avô, sem divisão alguma. Depois abriu a carta do tabelião e a entregou ao padre. Padre Gonçalves, o senhor reconhece a letra do tabelião Augusto Melo? O padre pegou a carta. Leu. O rosto dele foi mudando de expressão enquanto lia, e quando terminou havia uma gravidade nele que não estava antes. Reconheço sim, disse em voz clara para que todos ouvissem. É a letra do Augusto. E o conteúdo dessa carta é uma confissão de crime. Um murmúrio varreu a praça. Jerônimo ficou rígido. Tentou falar. Isso é fabricação, é tudo. A carta foi guardada pelo padre João Evangelista. Bento o interrompeu com voz de trovão calmo, que a recebeu do próprio tabelião 8 anos atrás e a guardou conforme pedido. Padre João partiu, mas a carta ficou, junto com o contrato original que este senhor tentou soterrar com falsificação. O delegado custódio ficou branco. Jerônimo olhou ao redor como quem procura uma saída que não existe. A praça estava parada, cada par de olhos fixo naquele centro. Ninguém baixou a cabeça para o coronel naquela manhã. Era a primeira vez em muitos anos. Amélia estava ao lado de Zacarias, o embrulho de pano ainda nos braços, os olhos rasos d'água mais secos, assistindo ao momento em que a verdade finalmente brilhou mais forte do que a mentira que havia tentado apagar o que era de direito. E quando Bento atravessou a praça de volta, ignorando os olhares e os murmúrios, e os homens que agora recuavam, ele parou diante dela. Tirou do bolso o recibo de Firmino, aquele papel que havia guardado dobrado no bolso desde o primeiro dia sem explicar porquê. Rasgou-o devagar, em pedaços pequenos, com cuidado e intenção, e o soltou no vento da manhã. Os pedaços voaram sobre a praça de Santa Luzia feito neve miúda de papel velho. Você não é de ninguém, ele disse, a voz baixa e firme e carregada de uma coisa que era mais do que proteção. E se um dia quiser ser, que seja por escolha sua. Ela olhou para aqueles pedaços voando no ar. Olhou para ele. E então, em frente a toda a cidade que havia a julgado e a murmurado, e a chamado de mercadoria, Amélia Souza Meireles estendeu a mão e pegou a mão de Benedito Ramos Salgado. A mão calejada, grande, com marcas de trabalho honesto. E apertou. A praça inteira viu. E naquele instante não havia mais o que falar. A justiça veio, como costuma vir no interior, devagar, mas com firmeza. O coronel Jerônimo Valadares foi detido ainda naquela semana pelo tenente Rodrigues, enviado da capital para apurar as denúncias que o padre Gonçalves formalizou por escrito na mesma tarde do domingo, acompanhado de cópias autenticadas da carta e do contrato original. A investigação revelou que a falsificação do registro cartorial era apenas a ponta de um esquema mais amplo. Havia outras propriedades da região com documentação adulterada, outros homens que haviam perdido terras para Jerônimo ao longo de anos, porque não tinham como provar o que era seu. O coronel foi preso e levado para a comarca da capital, respondendo por falsificação de documentos públicos e extorsão. O tabelião que o havia substituído, indicado pelo novo prefeito eleito na esteira do escândalo, regularizou as escrituras da fazenda porteira fechada dentro de um mês. O açude voltou oficialmente ao que sempre havia sido: propriedade integral do Salgado. Os negócios que haviam sido boicotados foram retomados um a um, com vários comerciantes de Santa Luzia procurando Bento para pedir desculpas pela distância que haviam tomado. Ele os recebia com a mesma calma seca de sempre, sem rancor, mas também sem esquecer. Era homem que aprendia com o que via. Firmino Meireles apareceu uma tarde de dezembro, sóbrio pela primeira vez em que Bento se lembrava de tê-lo visto, chapéu nas mãos, parado na porteira da fazenda com a postura curvada de alguém que veio pedir algo que não sabe se merece. Bento abriu a porteira sem esperar que ele pedisse. Levou-o para a varanda, trouxe café. Firmino ficou com o copo nas mãos por um tempo sem falar. Quando falou, a voz estava trêmula e baixa.
Eu sei que não tem perdão para o que eu fiz, mas precisava vir dizer. Bento o ouviu sem interromper. Depois disse apenas: não é a mim que o senhor precisa dizer isso. Firmino assentiu, e quando Amélia saiu para a varanda e viu o pai ali, houve um segundo de paralisia dos dois lados. Depois ela desceu os degraus e abraçou o velho. O abraço de quem perdoa sem esquecer, com a precisão e a dor de quem sabe que perdoar não apaga, mas alivia. Firmino chorou. Era a primeira vez em muitos anos. A declaração de amor aconteceu numa tarde de janeiro, quando o céu do cerrado havia drenado toda a secura do ano anterior e estava carregado de nuvens cinzentas e pesadas, com cheiro de chuva que vinha chegando pelo vento quente. Bento e Amélia estavam no terreiro, ele consertando o portão, ela colhendo ervas do horto, quando ele parou o que estava fazendo e ficou olhando para ela por um tempo longo. Ela sentiu o olhar e levantou os olhos. Ficaram se encarando por um segundo. Ele foi até ela. Ficou de pé diante dela com aquela postura larga dos ombros e os olhos fundos de sempre. Mas havia algo diferente naquele momento. Algo que ele havia deixado emergir na voz e no rosto que normalmente não deixava. Amélia, disse com a voz que saiu mais baixa do que pretendia. Preciso te dizer uma coisa. Ela esperou, o feixe de manjericão nas mãos. Ele tomou um fôlego. Eu não sei falar bonito como homem de cidade. Nunca aprendi. Mas sei que desde que você entrou nessa fazenda, alguma coisa mudou que não vai mais desmudar. Ela ficou imóvel, o coração na garganta. Eu te escolhi antes de saber de qualquer confusão da cidade. Antes de saber do coronel ou de qualquer coisa. Continuou ele, os olhos direto nos dela, sem desviar. Escolhi quando vi que você tinha dignidade maior que qualquer situação que alguém pudesse te colocar. Escolhi cada manhã que você ficou. Escolhi quando a cidade toda estava do outro lado. E escolho agora, estando você livre de qualquer papel rasgado. Escolho te dizer isso porque você merece saber. Uma pausa. Se você quiser ir, você vai com a minha bênção. Mas se quiser ficar, quero que seja por escolha sua. Não por dívida, não por falta de opção, mas porque quer. O feixe de manjericão caiu no chão. Amélia fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia lágrimas nos cantos, mas o rosto estava firme, decidido com a firmeza das pessoas que sabem exatamente o que querem quando finalmente têm permissão de querer. Benedito Ramos Salgado, ela disse com a voz que tremia, mas não vacilava. Eu cheguei nessa fazenda sem nada e sem lugar no mundo, e você me deu chão sem me pedir nada em troca. Ela respirou fundo. Hoje eu não sou mais a moça que foi entregue como pagamento. Hoje eu sou a mulher que escolhe onde fica e com quem fica. E eu escolho ficar. Não porque não tenho outra opção, mas porque não quero nenhuma outra opção. Bento segurou o rosto dela com as duas mãos, aquelas mãos grandes e calejadas, com a gentileza que costuma ser reservada para as coisas frágeis e preciosas, e a beijou pela primeira vez, ali no terreiro, com o cheiro de ervas frescas e de chuva chegando e o ipê amarelo dos fundos balançando no vento. Foi um beijo suave, breve, carregado de todo o tempo que havia levado para chegar ali, de toda a dor que havia existido antes, de toda a esperança que estava começando agora. E quando se afastaram, ela estava sorrindo, não o sorriso cauteloso que havia trazido na bagagem desde o primeiro dia, mas um sorriso inteiro, de quem parou de segurar alguma coisa que estava pronto para ser solto. E meu amigo, minha amiga, naquele mesmo instante, as nuvens pesadas do céu do cerrado se abriram e começou a chuva, a primeira chuva do ano. Generosa, barulhenta, boa. Casaram-se numa tarde de março debaixo do velho ipê amarelo do terreiro, que havia florescido naquele fevereiro, com os cachos amarelos mais cheios que Bento jamais vira em toda a sua vida. Como se a árvore houvesse guardado aqueles anos de seca para explodir em flor exatamente naquele momento. O padre Gonçalves oficiou a cerimônia com uma solenidade que tinha também uma alegria contida, a alegria de quem sabe que está abençoando algo verdadeiro.
Zacarias foi o padrinho, com o chapéu limpo e a expressão austera que mal escondia o orgulho. Conceição chorou desde antes da cerimônia começar. Firmino Meireles estava ali, de terno emprestado, cabelos penteados, olhos brilhantes de um homem que estava tentando ser, de novo, o pai que havia deixado de ser. Os peões todos estavam no terreiro de roupa de domingo, um pouco sem saber onde colocar as mãos. Amélia usava um vestido simples de algodão branco que Conceição havia costurado com linha e dedicação nas semanas anteriores, com o chale azul que havia pertencido a Cecília e que Bento havia tirado da gaveta que não abria há 3 anos e entregado a Amélia uma semana antes do casamento. Sem grandes palavras, dizendo apenas que achava que Cecília ia querer que aquele chale fosse usado de novo. Amélia havia ficado com o chale nas mãos por um longo tempo, sentindo o peso daquele gesto não de substituição, mas de continuidade, de cura, de 2 amores que não se anulavam, mas coexistiam com respeito. Bento estava de camisa branca limpa, chapéu nas mãos, com aquela expressão de homem que não costuma mostrar o que sente, mas que naquele momento não conseguia nem se havia esforçado. Os votos foram simples, como eram os dois, sem adorno. Ele disse que prometia ser chão firme. Ela disse que prometia ser presença verdadeira. O padre benzeu as alianças feitas pelo ourives de Inhumas. O sino da igreja da praça soou às 4 da tarde. E quando o padre declarou que estavam unidos, o terreiro inteiro aplaudiu. Os peões assobiaram. Conceição chorou mais. Firmino assentiu várias vezes com a cabeça, como quem confirma para si mesmo que a vida pode se redimir. 6 meses depois do casamento, a Fazenda Porteira Fechada havia mudado de nome. Passou a se chamar Fazenda Porteira Aberta, e quem passava pela estrada de terra que levava à propriedade encontrava, de fato, a porteira sempre aberta durante o dia, uma mudança pequena de gesto que Bento havia feito silenciosamente, sem anunciar, mas que Santa Luzia inteira entendeu como o que era. As terras que foram ameaçadas pelo coronel estavam produzindo bem. O pasto verdejava depois das chuvas generosas. O gado estava gordo e saudável. E dentro da casa, que havia ganhado flores no jardim da janela e cheiro de ervas frescas na cozinha, havia uma vida nova chegando. Amélia estava grávida. O médico de Inhumas confirmou em janeiro, com a solenidade profissional de quem não imagina que está entregando a notícia mais importante que aquele homem alto e calado havia recebido em anos. Bento ouviu, fez um agradecimento seco ao médico, saiu para o terreiro, abriu os braços para o céu imenso do cerrado e riu um riso pleno, de homem que voltou a habitar o próprio corpo. O ipê amarelo do terreiro floresceu fora de época naquele inverno seguinte, teimoso e preciso, como se soubesse que havia coisas que mereciam ser celebradas mais de uma vez. E assim se encerra a história de Bento e Amélia, e da Fazenda Porteira Aberta. Uma história que começou com um recibo e uma vergonha, e terminou com um vento cheio de pedaços de papel voando sobre a praça de Santa Luzia dos Gerais. Uma história que provou que nenhum ser humano pode ser reduzido a valor de troca, que dignidade não se perde nem se ganha, apenas se reconhece, e que o amor verdadeiro não salva como quem coleciona gratidão, mas oferece chão firme e deixa que a outra pessoa decida ficar. Onde havia um recibo, floresceu o respeito. Onde havia silêncio vazio, floresceu conversa verdadeira. Onde havia porteira fechada, floresceu abertura. A vida é cheia de perdas, meu amigo, minha amiga, mas também é cheia de ipês que esperam o momento certo para florescer, de gavetas que finalmente abrem, de chás preparados com cuidado para quem não pedia cuidado. Há sempre, para quem tem coragem de dar e de receber, uma porteira que pode ser aberta. Agora me diz o que você achou desse final tão bonito. Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou o seu coração, deixe o like, ele ajuda demais o canal a crescer. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100.
000 inscritos porque ainda tem muita história linda esperando por você aqui. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. Manda para aquele amigo, para aquela amiga que precisa ouvir que o amor verdadeiro existe. E não vai embora agora. Clica na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.